Em momentos difíceis da vida, a solidariedade e o comprometimento dos associados adimplentes da Alcel permitem que todos os demais também cuidem melhor da saúde. E ainda amparam as famílias que se encontram em situação de luto. A Alcel quer aperfeiçoar o seu trabalho e o faz cuidando de todos, indistintamente, para poder oferecer o mais amplo sistema de coberturas a custos cada vez mais reduzidos. Novas parcerias de qualidade estão sendo acrescidas àquelas que já mantêm com laboratórios, centros de imagem diagnóstica e com médicos nas suas diversas especializações. Quer ampliar a oferta de serviços com mais profissionais de renome, nutrólogos, terapeutas, psicólogos, controle da obesidade, diabetes, além de polos de reabilitação. Mas para isso é necessário que cada associado ao Alcel resolva suas pendências cadastrais e financeiras. Assim fazendo, estarão não só cumprindo sua obrigação, mas contribuindo para a ampliação dos serviços de atenção à saúde que você e a sua família recebem. A constante realização de monitoramento de riscos, feita através de maior número de campanhas preventivas que já existem há mais de 10 anos, permitirá a todos gozarem de uma saúde melhor a um preço que cabe no bolso de cada um. A Alcel está fazendo a sua parte, ao negociar e manter para você e sua família parcerias de qualidade, bastante interessantes também do ponto de vista financeiro. E você, vai fazer a sua? Ligue 12 3925 8500 www.alcel.com.br. Você faz o Showtime e o Showtime faz o sucesso. A partir de agora na Showtime, Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Boa tarde, amigos ouvintes. Aqui é Zildete Montiel, juntinho com vocês até a 13h, com grandes informações. Alcel Pro Saúde, sempre com você. E eu, aqui, vou entrevistar a doutora Afra Humberto Peixeiro. Ela é formada pela Universidade de Mogi das Cruzes, fez residência em pediatria, título de especialista em pediatria, especialização em saúde pública pela USP, título de especialista em homeopatia, coordenadora do ambulatório de ensino APH, médica homeopata na rede pública, supervisão do ambulatório homeopático da APH, consultório próprio atendendo homeopatia para adultos e crianças e pediatria puericultura desde 2001 até hoje. E nós vamos saber muito, vamos saber quase tudo, se não for tudo, sobre homeopatia. Vocês sabem o que é homeopatia? Vamos saber então com essa doutora Afra Humberto Peixeiro, que é uma grande especialista. Boa tarde, doutora Afra. Boa tarde. Uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Então, nós temos aqui muitos ouvintes já interessados em saber o que é a homeopatia. A homeopatia é uma racionalidade médica que foi descoberta por Hahnemann em 1796, quando ele enunciou o primeiro princípio da semelhança. Mas a homeopatia, ela já era conhecida, né? Assim, a homeopatia já é antiga. Muito antes disso, quem enunciou a lei de semelhante foi o Hipócrates já. Só que uma semelhança no nível muito elementar. Depois isso foi aperfeiçoado por Hahnemann a partir dessa data que eu falei, né? Foi quando ele começou a fazer as experimentações no homem são, né? Os vários elementos da natureza, vegetais, animais e minerais. Como é que funciona a homeopatia? Começaram a ser experimentados e foi daí, através da lei da semelhança, que foi obtido todo o material que a gente usa até hoje dos medicamentos que a gente prescreve para os pacientes, que vem desde esse tempo
claro que teve um aperfeiçoamento depois, né? Certo. E como é que funciona a homeopatia? Como é feito o acompanhamento do doente? Bom, olha, a homeopatia ela tem sido praticada de 3 modos, né? Você tem a homeopatia complexista, que é aquela homeopatia em que você medica o paciente pelo sintoma. Então, por exemplo, você tem num complexo vários medicamentos e o médico que pratica assim, ele medica com esse complexo e o paciente tem algum resultado. O pluralismo, que é outro modo de praticar a homeopatia, é diferente, assim, o médico, ele faz uma abordagem melhor, por exemplo, do que o complexista e vai dando um medicamento para vários sintomas, para vários tipos de problemas de saúde que a pessoa tem. É o pluralismo, quer dizer, são vários medicamentos separados. Isso. Aí vem a unicista. A unicista que é realmente a homeopatia, que na minha opinião é a homeopatia de fato. Que é a homeopatia baseada numa abordagem total da pessoa, que visa um equilíbrio mente e corpo. É considerada uma medicina energética? Isso, é considerada uma medicina energética. Por quê? Porque no processo descoberto por Hahnemann, ele, ao preparar a medicação, ele libera uma energia daquele medicamento, que é uma energia essencial do medicamento, que isso é a crítica que o meio oficial faz da homeopatia, porque eles não conseguem achar nada ali, entendeu? E, no entanto, os efeitos são extraordinários. Além das doenças físicas, a homeopatia também trata transtornos psicológicos, de clima, sim. Transtornos sociais. Isso na verdade, é uma abordagem uma abordagem biopsico, sócio e até no nível espiritual, dependendo do aprofundamento que aquele profissional quer dar, né, aquele caso, né? A homeopatia se trata de um tratamento lento? Não. Esse negócio é meio fetiche, esse negócio de dizer que a homeopatia é um tratamento lento. Na verdade, quando as pessoas se referem a um tratamento lento, né, e se referem à homeopatia como sendo assim, elas estão comparando a homeopatia com um caso agudo da alopatia. Por quê? Por exemplo, uma amidalite aguda, eles acham que a homeopatia não é lenta. Não é. Depende de como você está levando aquele caso, entendeu? Entendi. Por exemplo, a primeira consulta na homeopatia é uma consulta longa. Por quê? Porque o objetivo é uma totalidade. Mesmo que você vá com um quadro agudo do homeopata, ele vai fazer uma abordagem integral. E aí você dá um medicamento que tem a ver com tudo aquilo que a pessoa está apresentando, inclusive o quadro agudo. E aí você tem uma maneira diferente de tratar o agudo. Então, a homeopatia trata rápido. qualquer tipo de doença, aguda ou crônica? Todas. Tanto aguda quanto crônica. Não tem discriminação, não. A nossa ouvinte Zélia Abreu diz: eu tenho uma infecção crônica de urina e os médicos dizem que não tem como tratar porque já se tornou crônica. A homeopatia pode me curar? Sim, a homeopatia pode. Desculpa. Se pode ser curada uma infecção crônica de urina. Então, por exemplo, a infecção crônica da urina ou de qualquer outro órgão ou de qualquer outro, sei lá, qualquer infecção
orgânica, ela está dentro de um processo único na pessoa para o homeopata. Então tem que ver como é que começou essa questão dela, né? Porque a gente vê que as pessoas, elas primeiro, elas entram num processo de desequilíbrio, porque explicando melhor agora, a homeopatia ela considera que a pessoa adoece porque ela tem um desequilíbrio da sua energia vital. Então essa energia vital que é que mantém o corpo funcionando, tanto orgânica quanto psicologicamente, ela começa a se desorganizar a partir de um acontecimento. Por exemplo, uma decepção amorosa, ou então uma decepção no trabalho, uma perda de emprego, a morte de uma pessoa da família, né? Que para cada pessoa um evento desse tem uma repercussão diferente. E os tratamentos também são diferentes, eles são tratamentos pessoais? Nada. Outros têm uma decepção amorosa e ela consegue sair daquilo. Então, para aquela pessoa que é suscetível, ela vai desenvolver, ela vai iniciar um processo de adoecimento a partir daí. O processo de adoecimento, ele pode começar já com distúrbios do sono, uma irritabilidade, ou uma impaciência, sabe, uma intolerância. Aí começa por aí e a partir daí pode ser que a pessoa vá até uma lesão orgânica. Tudo depende da energia vital dela e das defesas dela, né? Se ela é capaz de superar aquele processo ou não. Certo. Quando ela não é capaz, ela adoece mesmo no órgão. Entendi. Leia Oliveira pergunta: eu posso misturar o tratamento homeopático com o alopático? Não porque eles são contraditórios. Enquanto a homeopatia, você se baseia numa lei que é a lei da semelhança, a alopatia, ela se baseia na lei dos contrários. Então, por exemplo, um sintoma na homeopatia, ele já é uma tentativa de cura daquela pessoa. Então, quando você dá um remédio homeopático, ele pode até acentuar aquele sintoma no sentido de curar mesmo. Quer dizer, você está ajudando o organismo a eliminar aquele sintoma. E junto com isso, toda uma reorganização do sistema todo, né? Certo. Na alopatia, você vai tratar aquele sintoma. Sei. Entendeu? Por exemplo, você tem uma amidalite, então toda a questão daquela pessoa, ela está se expressando através da amígdala. E aí você toma um antibiótico. A gente chama isso na homeopatia de supressão. Quer dizer, você impediu com aquela medicação local que aquela pessoa, que aquele organismo seguisse as reações naturais de defesa, que é o que faz a homeopatia. Ela ajuda, né, ela auxilia a resposta orgânica da pessoa no sentido de estimular todo o processo de defesa para que aquela cura se faça de uma maneira natural. Entendi. Por exemplo, às vezes a febre se acentua, às vezes você tem uma dor e ela acentua um pouco, mas no fim você sabe que aquela pessoa está reagindo bem, porque ela melhora o humor, ela melhora, ela pode ter uma sensação de bem-estar. Então ela melhora o sono, por exemplo, que são funções orgânicas que se desorganizam primeiramente no começo de um processo. Enquanto que a parte orgânica, ela demora um pouco mais, porque o organismo tem que fazer, o medicamento tem que fazer um trabalho maior nesse nível. Deu para entender? Entendi, sim. Eu tenho uma pergunta aqui de Mara Poli. Ela pergunta assim: eu tenho enxaquecas frequentes e a minha família toda tem enxaqueca também. Eu posso ser tratada com homeopatia? Totalmente. Na verdade, a gente ouve falar que as pessoas ficam sofrendo com uma enxaqueca, elas vão
Elas vão no neurologista e faz um monte de exames, né? Na homeopatia, a enxaqueca, quando você pega uma pessoa com enxaqueca, ela já vem com todos os exames e nunca se acha nada, né? Não tem um diagnóstico por laboratório, assim, por exames. Então, você vai ver que aquela enxaqueca da pessoa, ela pode ser até uma enxaqueca muito forte. Quando você dá a medicação, ela passa a ter espaçamento, né, das crises até a cura. Até a cura. E cada vez que a enxaqueca vem, ela vem sempre no nível mais leve. É assim que a gente sabe que o paciente está se curando, até realmente ficar sem a enxaqueca. E normalmente a pessoa volta a ter a crise quando ela passa por uma situação que ela é suscetível. Entendeu? Certo. Quando o equilíbrio começa já foi até o máximo que pôde, mas, por exemplo, na homeopatia o acompanhamento da pessoa é muito importante, porque às vezes você pode achar que aquela enxaqueca curou. A gente não diz que a enxaqueca curou, a gente diz que o paciente se equilibrou. E que realmente ele deixou de ser suscetível àquelas questões que desencadeavam a enxaqueca. Que é, por exemplo, um aborrecimento ou uma situação emocional que desencadeava aquela enxaqueca. E quando você trata com a homeopatia, as questões emocionais elas se equilibram e a gente sabe que o paciente está melhor porque ele já não é mais sensível àquilo que ele passava, né? Aquela situação que desencadeava a enxaqueca. Né? Ele está mais fortalecido, ele está com a imunidade dele maior, então ele tende a não ter enxaqueca. Isso é comum no tratamento homeopático, você ter pacientes que quando segue o tratamento direitinho, o paciente realmente adquire um equilíbrio muito bom e muitos pacientes ficam anos sem ter enxaqueca. Entendi. Jorge Rocha, eu costumo sofrer muitas quedas. Eu tenho os joelhos fracos. Eu posso fazer um tratamento com homeopatia? Precisa ver, né? Assim, todo sintoma, toda doença, ela é passível de tratamento homeopático. Deve ser artrite, artrose, né, doutora? Sim, sim. As pessoas melhoram muito a qualidade de vida delas fazendo o tratamento homeopático. E os laboratórios de homeopatia que nós temos, eles correspondem com a sua expectativa? Sim, olha, na verdade, os laboratórios homeopáticos que você fala, eles se referem ao medicamento, né? Você conta com farmácias muito boas, que fazem o medicamento com uma boa qualidade e que fazem as dinamizações, porque a gente trabalha com potências, né? Por exemplo, aquele paciente veio, você fez uma abordagem integral dele, e aí o resultado daquela abordagem deu um medicamento X, que é uma energia. Essa energia ela é iniciada com uma potência X. Por exemplo, você inicia com uma potência 30. 30CH, que tem a sigla da centesimal Hahnemanniana, que é o nome do Hahnemann, né? Que foi ele que descobriu esse processo de preparo do medicamento. Aí você começa com essa potência, ela vai fazer um trabalho X na pessoa, né? Entendo. Aí ela vem no acompanhamento. Aquela potência, às vezes, ela dura um tempo muito bom. Geralmente a gente pede para que o paciente retorne a cada 2 meses, para a gente ver como está, né? Se aquele medicamento, aquela potência que foi dada, se ela ainda está sendo efetiva. Porque toda a potência que você dá, quando você acerta o medicamento, ela vai fazer um bom trabalho. Pode ser que não faça o suficiente, mas aí com o acompanhamento você vai aumentando as potências, né, daquela medicação até a cura. Que maravilha. A senhora é formada pela Universidade de Mogi das Cruzes em 1973. O que a levou a ir para a homeopatia?
quais foram os motivos, como a senhora se certificou que era um tratamento correto, como a senhora teve essa iniciativa e essa certeza de se especializar em homeopatia? Olha, eu ficava sempre insatisfeita com os resultados que eu via. Eu fui pediatra de serviço público, de hospitais públicos, de fundações, e trabalhei muito em enfermaria. E o que a gente reparava é que, por exemplo, as crianças que vinham para a enfermaria com uma determinada doença, né? Você recuperava aquela criança, daqui 2 meses ela estava lá com o mesmo processo. Quando eu via isso, eu achava que alguma coisa estava errada, né? Eu achava que assim, não era suficiente você medicar a pessoa. No hospital você fazia toda a nutrição da criança, a criança voltava para casa, daí mais um pouco ela estava aí, né? Por quê? Porque aqueles fatores que desencadeavam aquele adoecimento estavam ali, né? Por exemplo, no caso de crianças de uma classe mais baixa e tal, crianças de periferia viviam num ambiente ruim, né? Com um saneamento básico ruim, enfim, condições higiênicas ruins, condições sociais de um modo geral muito ruins, e foi isso que me levou para a saúde pública. Aí eu fui para a saúde pública com uma expectativa de que a saúde pública, se você melhorasse as condições de vida daquela pessoa, você iria melhorar, evitar que ela adoecesse tanto. Quando que uma criança deve começar o tratamento com a homeopatia? Desde recém-nascido. Desde recém-nascido? Sim, não tem E aí idade. a mãe, ao gestar, ela também precisa ser tratada com homeopatia? Seria interessante que a gestante também eu tenho tivesse casos uso de da homeopatia? gestantes que passam a consulta, porque ela se recebe uma medicação de fundo, e isso ajuda muito até no desenrolar do parto, né, dá mais sustentação para aquele momento que ela vai passar. Eu vou contar aqui um segredinho meu. Quando eu tive as minhas filhas, as 3, eu tomei arnica C4, alfafa C4 e rícinos C4. Me disseram que era muito bom para cicatrizar por dentro e também para amamentação. E realmente foi uma beleza. E depois as minhas filhas tiveram seus filhos, meus netos, e também fizeram uso dessa medicação. E para todo mundo que eu sei, que eu posso, eu falo, toma que é muito bom, e todo mundo adora, porque realmente o leite fica forte, aumenta a produção do leite, é uma coisa impressionante. E todo mundo sabe que o 46 do Almeida Prado também é muito bom para o intestino. Então as pessoas, quando têm prisão de ventre, também costumam tomar. Esses são os remédios mais, assim, populares, né? Que o público tem mais conhecimento. Então seria muito interessante mesmo, ouvintes, que vocês conheçam o trabalho da doutora Afra em todos os sentidos, porque ela atende adultos e crianças. Então me conta mais um pouquinho, doutora, como é que a senhora trabalha acompanhando o crescimento e o desenvolvimento das crianças de 0 anos até que idade? Olha, normalmente a gente considera a criança, quer dizer, a faixa da pediatria até os 18 anos. Tem uma faixa aí que seria dos 12 aos 18, que seria mais uma faixa do EBATRA, né, que é o pediatra especialista na adolescência, nessa faixa etária. Sim. Entendeu? Mas aqui no Brasil não tem muito isso. Então o pediatra acaba pegando a faixa etária até os 18. Quer dizer, antes era até os 14, depois foi estendida até os 18. Eu acho que até pela falta desse profissional mais específico nessa faixa etária dos 12 aos 18. Entendeu? Assim, olha, normalmente a gente faz a puericultura normal, como você faz como pediatra, né? O crescimento de 0 a 1 ano, que eu recomendo o leite materno, né?
eu acho que hoje existe uma consciência muito maior da necessidade de amamentar a criança. A melhor coisa para a criança é o aleitamento materno. Aleitamento materno até o sexto mês. A partir do sexto mês você introduzir a alimentação sólida, né? Os suquinhos, as papinhas, enfim. E o acompanhamento no primeiro ano é uma vez por mês. E seguindo as tabelas de crescimento e desenvolvimento normais. Depois, até um ano depois de um ano, que assim, vamos dizer assim, o segmento da puericultura mesmo, né? Do 0 a 1 ano, depois dos 2 anos em diante, a criança, aliás, a partir de 1 ano a criança passa a ter as visitas a cada 2 meses, aí vai melhorando, vai acrescentando as coisas na alimentação. É que se eu for falar tudo isso agora, eu sei que não vai dar tempo, mas em geral você vai, até o primeiro ano de vida, a criança já está praticamente dentro da alimentação normal de um adulto com exceções, lógico. Por exemplo, a criança só pode comer gordura a partir dos 3, 4 anos, porque ela não tem enzimas suficientes para digerir uma fritura, uma coisa assim. Ela já começa a introdução de ovo no sexto mês, a gema, e depois com 11 meses a clara do ovo, né, que dá um aporte de ferro bom na alimentação. Carne, eu não sou radical, eu acho que não pode. A criança tem uma necessidade de uma nutrição muito boa, você não pode tirar, por exemplo, a proteína da criança, né? Mas eu recomendo que use mais a carne branca, o peixe que você introduz com 8, 9 meses, a clara do ovo aos 11 meses. Depois a criança já entra na comidinha de um modo geral, e com essas exceções de que a criança não pode comer, por exemplo, linguiça, bacon, essas coisas mais pesadas. E também, claro, eu recomendo os sucos das frutas mesmo, né? Não, por exemplo, dar coisas coisas industrializadas, mas também não está tão proibido. Você pode acrescentar uma vez ou outra alguma coisa, isso não tem problema. Mas desde que tente seguir uma alimentação mais natural possível. Realmente é muito bom. Eu tenho aqui a pergunta da Mariana Rocha. Meu filho tem problema de crescimento. A homeopatia tem como resolver? Precisa ver o tipo de crescimento que ele tem. Normalmente a gente vê aquelas crianças magrinhas que chegam pra gente depois de ter passado. Doutora, eu já passei em tudo quanto é médico e tal, entendeu? Especialista e não sei o que, e não vai pra frente. Entendeu? É muito comum quando você vai abordar aquela criança, porque o meio, né, as condições sociais, o psicológico, a dinâmica da família, tudo isso interfere, não somente na parte emocional, como na parte física também. A homeopatia também tem soluções para as partes emocionais, porque hoje em dia a gente vê muitos casais se separando e as crianças sofrendo, ele é o início de tudo, né? Quer dizer, a criança está ali num ambiente em que ela, sabe assim, o adulto não está conseguindo lidar direito com aquela criança. A criança presencia, às vezes, cenas desagradáveis na família, ela não está recebendo o cuidado, o afeto, entendeu? Tudo isso repercute na criança, né? E às vezes uma criança magrinha, tímida, sei lá, você vai ver, ela tem isso é um reflexo de uma situação mesmo dela, né? Assim, do ambiente e também das suscetibilidades dela, né? Porque tem as pessoas, na homeopatia, você considera a pessoa de um ponto de vista muito particular. Cada indivíduo é um indivíduo diferente. Você, normalmente, se você tem um problema de emagrecimento, né, na homeopatia, você não dá um medicamento para emagrecimento. O emagrecimento de cada um é diferente do outro, né? Então, quando você dá
por exemplo, eu vou ver se eu faço uma comparação. Na alopatia, por exemplo, você tem uma infecção de garganta, não é? Você tem um grupo ali com infecção de garganta, aí você vai dar uma medicação igual para todo mundo. Na homeopatia, aquela garganta é da Cecília, por exemplo, entendeu? Ela faz parte de todo um processo que só a Cecília tem. Aí o medicamento da Cecília vai ser a Maíra, por exemplo, ela tem um problema de garganta e você vai ver que o processo dela é diferente, então ela vai receber um medicamento diferente porque a Maíra é diferente da Cecília, você entende? Então tem uma abordagem assim, muito diferenciada, muito individual, cada pessoa é uma pessoa. Não sei se deu para você entender. Eu entendo. E uma coisa que eu queria saber, a senhora disse que consegue a cura e depois a pessoa pode ter um novo desequilíbrio e voltar a sentir o problema. Sim, se ela passar por uma situação que ela é suscetível. Isso significa que ela pode, por exemplo, que aquela medicação que ela tomou, ela foi até um nível X de potências e depois de, sei lá, ficou 4, 5 anos sem comparecer ao consultório e de repente, por exemplo, ela é uma pessoa que é suscetível a um falecimento de uma pessoa na família, entendeu? Aí ela vem pra gente com desequilíbrio, mas é muito mais fácil do que quando ela iniciou, com certeza, apesar de ter passado todo esse tempo. E se aquela medicação que ela vinha tomando, que tirou ela de todas as situações, você nunca muda aquela medicação. Por isso que chama homeopatia unicista, entendeu? Que é um remédio único para toda a vida. Aí a pessoa retorna, a gente faz uma abordagem daquela pessoa, sempre considerando todo o passado dela. Por exemplo, na homeopatia você nunca abandona o prontuário do paciente. O prontuário é uma coisa assim meio sagrada, porque quando você vai fazer uma reavaliação, você considera tudo aquilo que já passou, mais aquilo que a pessoa está trazendo naquele momento. E normalmente está dizendo, bate com a pergunta que eu tenho aqui. Eu tenho várias perguntas perguntando como é a primeira consulta. É muito demorada? Olha, normalmente é em torno de 1h30, mas tem casos que vai até mais. Olha só. Bastante, né? E o objetivo é traçar um perfil do paciente? Tratar o indivíduo como um todo. Por exemplo, você vai com uma sinusite, né? Aquela sinusite é a ponta do iceberg. Então você vai ter que fazer todo um trabalho com aquela pessoa, na verdade desde o início, desde a infância dela, ou em muitos casos desde a gestação, né? E aí você vai constituindo, você vai entendendo aquele processo e fazendo depois de toda essa abordagem, você faz uma análise para ver qual é o medicamento que vai surgir dali, entendeu? Uhum. E aí você vai dar um medicamento que está incluindo a sinusite, mas ele não é para a sinusite, especificamente para a sinusite, porque isso é uma linguagem alopática. Na homeopatia é o todo que está em jogo. Então, à medida que você vai tratando, por exemplo, você dá uma potência, a pessoa vai se organizando até um nível X. Aí você dá outra potência e você vai ver que aquela pessoa, ela melhorou mais ainda, entendeu? E assim sucessivamente, até ela perder as tendências, as suscetibilidades ao adoecimento. É tudo observado com muita cautela. Eu tenho aqui a pergunta da dona Dionísia Salles. Eu tenho 3 filhas. A do meio era magrinha e ao ver as 2 irmãs, a mais nova e a mais velha, se alimentar, ela ficava só olhando. Um belo dia, ela começou a comer mais do que as outras 2, porque sempre ela ficava para trás. E ela engordou demais quando criança. Agora ela não consegue emagrecer e está querendo fazer a bariátrica. A homeopatia poderia ajudar?
Ela vai fazer bariátrica. Então, o processo dela deve ser um processo difícil mesmo. Precisa ver por que ela começou a comer tanto, precisa ver o que houve, que evento que aconteceu na vida dela, que fez com que ela começasse a comer demais, né? Assim, ela provavelmente o que eu entendi aqui, uma ela ansiedade via por alguma razão mais e ficava profunda. olhando. E depois ela passou a comer mais que as duas irmãs para não ficar para trás. Foi o que ela escreveu aqui, né? Sim, mas é uma coisa que a gente precisa realmente ver com uma história bem feita, uma abordagem bem feita, para ver o que se pode fazer, né? Eu acho assim, se isso faz parte de um desequilíbrio dela e que se a gente conseguir achar a raiz dessa questão, eu acho que não tem por que ela não emagrecer, entendeu? Se ela não era gorda mesmo, se ela não tem, por exemplo, uma tendência familiar de obesidade, entendeu? Se a família não é uma família de obesos, se ela adquiriu isso ali naquele ponto e ela não era gorda, é porque tem uma coisa aí que precisa ser tratado, né? Que faz parte do processo interno dela. Certo. Silene Marques diz, eu tenho um caroço no seio e desconfio que seja câncer. Eu posso acompanhar o meu câncer com a homeopatia? Ela tem câncer? No seio. Então, como eu ia falar, olha, tudo depende da reação vital da energia dela, entendeu? E por exemplo, você tem uma infecção de garganta ou tem um processo orgânico assim dessa natureza, né, como o câncer, isso significa que a pessoa aprofundou muito o processo desequilibrou muito o processo de saúde e doença dela, entendeu? Então o organismo dela chegou a ter que fazer aquela lesão, né? Porque tudo na natureza é sempre no sentido de curar aquilo que é mais essencial na gente. O que é o mais essencial? É você continuar com seu pensamento íntegro, né? Você continuar com a sua consciência íntegra, você continuar a ser uma pessoa que tem uma conduta adequada, enfim, um ser humano normal, vamos dizer assim, né? Se é que é normal, assim, no sentido, sei lá, não tem outra palavra para dizer, mas um ser humano mais equilibrado, que dorme bem, que não tem pesadelo, né? Mas a homeopatia admite quimioterapia, radioterapia, essa coisa toda? Dá para conjugar? Olha, sempre dá, viu? Sempre melhora a qualidade de vida da pessoa. Sempre. Então, assim, olha, claro que tem esses casos que são gravíssimos que você vai ter que reverter essa situação. Entendeu? E, assim, a radioterapia é uma coisa muito pesada. Entendeu? Mas o paciente que tem câncer, ele sempre vai se beneficiar com certeza da homeopatia. É muito difícil a gente dizer assim, olha, todos os casos vão ser revertidos, não. Mas pode ser revertido sim. Isso vai depender muito do quanto a energia vital daquela pessoa e quanto o processo de aprofundamento da saúde dela, né? O desequilíbrio de saúde e doença está, depende do nível em que está isso. Entendeu? Mas não dá para dizer que vai ter um resultado, entendeu? Mas a gente sabe que as pessoas que procuram, elas têm um benefício muito grande, entendeu? Beleza, e pode até reverter, depende muito de como você está conduzindo aquele caso, né? Se realmente você encontrou a medicação mais semelhante a ela, entendeu? E de como ela, como é que fala? Os meios de defesa dela ainda estão ativos, entendeu? Que não foram totalmente deteriorados pela medicação, primeira para a segunda consulta, a senhora leva em geral de 40 dias a 2 meses, dependendo do caso. Por quê? Porque quando você dá uma potência, você tem que... isso é uma coisa observada na experiência, né? Que geralmente você dá uma potência X
E em torno de 2 meses, aquela é o que você precisa para ver o quanto aquele medicamento atingiu, entendeu? O que ele conseguiu fazer. Porque se você avaliar um pouco antes, você vai estar avaliando assim, precocemente, né? Mas, por exemplo, entre uma consulta e outra, por exemplo, eu vou sabendo, o paciente me liga, vai me dizendo como é que tá. Ou às vezes ele não liga porque tomou a medicação e ficou muito bem, e só aparece na consulta mesmo, entendeu? E aí eu vou ver, muitas vezes você nem precisa repetir o medicamento, mesmo aquela primeira potência, muitas vezes você nem precisa, porque quando o paciente chega, ele ainda está num processo muito bom, então você vai prolongando, entendeu? Aí, ou você repete se tiver alguma coisinha assim, que você viu que tem que repetir, ou não repete, e aí ele vem daí mais 2 meses, né? Às vezes aquela potência vai durar mais 2 meses, entendeu? Certo. É por isso e o que a é gente chamado, dá esse prazo, e às vezes como é chamada essa lei da cura? O que é essa lei? Oi? O que é chamada essa lei da cura? A lei da cura é assim, olha, a lei da cura é uma lei chamada Lei de Ehring, que foi observado que o ser humano ele se cura de cima para baixo, de dentro para fora, e dos órgãos mais importantes para os menos importantes, né? Os órgãos mais importantes são coração, pulmão, cérebro, rim e fígado. São esses órgãos mais vitais que a gente chama. Os outros eles são mais periféricos, até a pele, que é o órgão mais periférico, que é aquele que tem o contato com o meio externo. Então, na homeopatia, quando você segue o processo de cura e a pessoa apresenta alguma coisa na pele, entendeu? E quando você vê que internamente ela está muito bem, significa que ela está expressando na pele, que é o órgão mais externo, então o processo de cura está muito bom, entendeu? Aí a pessoa vai ficar com aquele problema na pele? Não. Você vai tateando as potências e ela vai se livrar daquele problema de pele naturalmente. Não sei se deu para você entender, eu falei da maneira mais simples. Eu vou fazer uma pergunta pessoal. A esclerose lateral amiotrófica, ela não tem cura e é uma doença que costuma dar em pessoas que geralmente têm bom humor, são pessoas assim para cima, pessoas alegres. Como homeopata, como a senhora vê essa doença? Olha, toda doença pra gente, ela é abordada, assim, a pessoa expressou uma determinada doença, seja ela genética ou de qualquer natureza, porque assim, para nós, você carrega uma carga genética, como é que se fala, é como se fosse assim uma coisa meio coletiva, né? Você tem tendências as mais diversas a adoecer, tanto as familiares, né, ou outras de outras naturezas, genética, enfim, mas assim, por exemplo, para nós, a pessoa não expressa a doença à toa. Se ela chegou a desenvolver aquela questão, aquela doença, alô? Oi, pode falar. É porque alguma coisa na vida dela fez com que isso aparecesse. Isso é muito certo. Porque é você começa a conversar com a pessoa, a causa, né, mesmo sendo doença, uma doença, né? assim tão séria, você vai ver que essas pessoas elas tiveram alguma coisa que levou a isso, entendeu? E é sempre um desequilíbrio a nível psicológico. Entendi. É E muito é sério passível isso. sim de eu não tenho experiência com esclerose amiotrófica, porque as pessoas nem procuram a gente, né? Sim. Elas não procuram, né? Então, quer dizer, a gente acaba ficando com pouca experiência nesse sentido, mas eu tenho, assim, como é que se diz, eu já ouvi muito colega que traz essas doenças muito sérias e que tem uma experiência melhor com isso, né? Porque são raros os homeopatas que pegam esses casos, porque as pessoas elas não procuram, entendeu? Se elas procurassem, a gente teria
assim como ter mais alguma coisa a dizer nesse sentido. Eu faço parte da presidência da ABRELA, Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, por isso que eu perguntei, porque eu nunca vi nenhum médico homeopata lá na associação, nem tratando nenhum doente. Sim, mas olha, a gente trabalha meio, infelizmente, eu acho que o meio oficial, eles não aceitam muito o homeopata, né? Então a gente é por isso que a gente fica meio escondido, porque, por exemplo, esses meios assim hospitalares, né? Só quando alguém tem muito assim um vínculo com o hospital ele consegue entrar, mas tem casos, por exemplo, lá em Minas Gerais, acho que tem uma homeopata que ela conseguiu, ela tem até livros relatando os casos graves que ela atendia dentro do hospital. Mas isso é muito assim raro, né? O homeopata ter esse acesso, entendeu? Porque existe um tabu, né? Porque o pessoal fala aí do meio científico que a homeopatia, ela não tem assim, eles não conseguem, por exemplo, mesmo porque a gente trabalha com altas diluições, né, e potências elevadas, e que você vai pesquisar ali nos meios normais, você não acha. É verdade. Você não acha ali lá para o pessoal que busque uma ajuda homeopática, porque eu acredito, eu gosto muito, eu tenho muita simpatia, sabe? Quando eu a convidei, já foi nessa intenção de nos aproximarmos mais, de divulgarmos, enfim, de colocarmos a homeopatia para o nosso público aqui, para que conheçam o poder da homeopatia. Eu queria fazer uma outra pergunta. A senhora acredita em doenças hereditárias? Doenças? Hereditárias. Sim, as doenças hereditárias existem. Porque eu já vi pais, avós, filhos, todos eles morreram do coração, um exemplo. Né? Então a gente vê muitas vezes ocorrer isso nas famílias, né? Sim, existem essas tendências sim, familiares, com certeza. Mas sempre aquela pessoa que adquiriu aquele processo, aquela pessoa que passou por essa situação, né, que morreu disso, né, ela tinha uma tendência, mas se ela tivesse, por exemplo, um equilíbrio melhor anteriormente, entendeu? Aí teria que ver a história dos familiares, né? Como é que foi que eles culminaram com um infarto e morreram, ou uma coisa, enfim, sei lá, por que eles finalizaram a vida com aquele problema cardíaco, né? Para ver o que está por trás disso, porque assim, às vezes as pessoas, elas começaram num processo que poderia ser resolvido, né, que elas não chegassem a morrer disso, entendeu? Mas, na verdade, a pessoa, ela fica tomando aquelas medicações alopáticas, né, e muitas vezes aquela medicação está suprimindo aquela situação e ela poderia ter sido melhor, ter tido um processo melhor se ela tivesse procurado a homeopatia antes, entendeu? E talvez ela não morresse de um problema cardíaco, por exemplo. Eu acredito nisso. Tem como contornar, né? Eu tenho aqui uma pergunta de Laura Prada. Ela pergunta, problemas de alergia podem ser tratados com homeopatia? Alergia? É. Então, a alergia, ela sempre faz parte do processo da pessoa. Por exemplo, a alergia é uma expressão de alguma coisa mais interna, entendeu? Porque, assim, na homeopatia, a doença é sempre interna. E é você que faz a sua doença na homeopatia, entendeu? Talvez seja uma coisa, assim, muito, né, que eu estou falando, você faz a sua doença. Mas a doença tem a ver com, por exemplo, na homeopatia tem uma abordagem de uma conduta da pessoa, né? Tem, por exemplo, o modo de ser, de pensar, de sentir as coisas e de reagir, né, às diversas coisas da natureza, dos relacionamentos, né? Enfim, é sempre partindo daí, entendeu?
E, por exemplo, o ambiente pra gente, que é o que o pessoal atribui, né, na alopatia, a reação alérgica, ele, por exemplo, você tem uma criança que tem bronquites repetidas, e aí manda tirar o tapete, manda tirar a cortina, manda tirar o cachorro. Na homeopatia, isso é uma coisa realmente que a gente não acredita, que o externo, ele não é o determinante daquela situação. Ele é sempre o agravante, né, de uma situação interior, que aquela questão daquela pessoa foi expressada ali por aquela bronquite ou por essa alergia que você está falando, entendeu? Mas no fim, é sempre o processo interno da pessoa do ponto de vista da homeopatia unicista. Entendi. Não sei se deu para você entender. Respondi? Deu sim. Eu vejo assim, muitas saídas através da homeopatia e gosto muito, acredito, sei que tem muito resultado e é por isso o nosso convite aqui, né? Eu fiquei muito feliz de vocês me convidarem, entendeu? Claro, e que esteja eu sempre espero que eu conosco, tenha atendido as expectativas, outros assuntos, né? Não é? Mas a homeopatia é uma possibilidade imensa, eu acho. E é uma pena que ela esteja assim tão marginalizada mesmo, porque assim... Mas isso é só no Brasil, doutora. Oi? É só no Brasil que a homeopatia não é tão levada a sério, né? Não, eu acho que no Brasil ela melhorou, entendeu? Da década de 80 para cá, que a gente começou a ter título de especialista que não tinha. Mas é assim, a homeopatia ela entrou como um adendo na alopatia, sabe? Certo, isso é triste, doutora, porque ela é uma medicina com base... Oi? Eu acredito bastante na homeopatia. Que bom. Fico feliz. Eu acho a homeopatia espetacular, porque ela trata a pessoa como um todo, isso eu acho muito bom. Ela pesquisa a cada pessoa unicamente, né? A pessoa passa a ser um ser único diante do médico, não é tratado em massa, né? Você tem... Porque geralmente hoje tudo é virose, né? Então eu não gosto disso. E a homeopatia nos vê como um ser em evolução, a sim, trajetória com certeza. de vida e é muito importante, né? Essa coisa da evolução, né? Exato. Porque tem pessoas que falam assim, mas a homeopatia tem que se tratar uma pessoa que já está num processo de consciência mais amplo. Não, eu trabalhei no SUS, eu fui uma médica que tive quase 30 anos de homeopatia no SUS, na rede de São Paulo, e o meu trabalho eu achei uma coisa assim muito gratificante, porque eu atendia pessoas muito simples, entendeu? E elas têm uma linguagem da natureza, entendeu? Foi muito gratificante para mim ter tido essa experiência, só que eu realmente me sentia muito sem apoio lá, entendeu? É como todo homeopata se sente na rede pública, porque você fica lá como se eles estivessem fazendo um favor para você, se bem que no meu caso foi um pouco diferente, porque quando eu entrei como médica sanitarista, né, porque eu sou especialista em saúde pública, e fiquei na diretoria de unidade básica de saúde e já fui praticando a homeopatia quando eu me formei na homeopatia, desde 87. Olha que beleza. Eu fui fazendo, atendendo, né? Eu tirava um tempo do tempo da diretoria e atendia. E fui indo e eu tinha um grupo, a gente chegou a abrir unidades com homeopatia. A gente conseguiu uma medida lá no Ministério da Saúde para implantar a homeopatia, mas nunca vai adiante porque a situação política é muito ruim, entendeu? Não tem uma coisa, sei lá, você não se sente... apoiada, né? Você não sente assim que para eles é uma coisa importante, entendeu? Então a partir do momento que você tem uma cura, que você consegue um resultado, aí começa a acreditar. E o que eu acho bonito também é que aqui no seu site diz assim:
Quando você adoecer, pergunte-se: o que aconteceu comigo que me levou a ficar doente? Sim. Você é um ser em evolução, com uma trajetória de vida que lhe é peculiar, foi o que a gente acabou de falar. É maravilhoso tudo isso, é muito bom a importância do acompanhamento homeopático, da sua cura. Se você já procurou resultados em toda a parte e não conseguiu, ou a sua doença é constante, ela vai e volta, procure se informar sobre homeopatia, e eu deixo aqui a minha dica, que é a doutora Afra Humberto Peixeiro. Você a encontra aí no Google, é só pôr o seu nome, doutora Afra, é um nome diferente, bonito, diferente como o trabalho dela, que é maravilhoso, né? E eu queria que a senhora então deixasse os seus contatos. A gente está chegando aqui no finalzinho, infelizmente, o papo está tão bom, mas eu gostaria que a senhora deixasse os seus contatos. Obrigada que você gostou. Claro que sim. Então, os seus contatos? Olha, eu vou deixar os telefones do consultório, né, que é 36720359. Certo. Depois tem um outro que é o 3871-2511. E tem o 3467-1181. E tem o doutora site... Afra Humberto Peixeiro, homeopata para adultos e crianças, né? Isso. E tem o site, né, que é o doutora abreviado, tudo junto, doutora Afra, 2 A's junto, doutora Afra, homeopatia.com. Certo. Então, gente, olha, www.drafra-homeopatia.com. Tudo junto, minúsculo, homeopatia.com. Isso, tudo minúsculo, claro que é o site, sim, né, sim, pessoal? Então, www.drafra-homeopatia.com, lembrando que homeopatia é com H, né, gente? Todo mundo sabe, mas é bom lembrar. A homeopatia é um caminho suave para a cura, e vocês podem procurar. Para crianças é excepcional, gestantes, adultos, para todo mundo é muito bom realmente, é uma forma de se evitar problemas futuros também, é um tratamento preventivo, eu diria, preventivo e curativo. Né? Isso mesmo. Querida doutora Afra, foi um prazer tê-la conosco, vamos estar juntas mais vezes, conta comigo, espero que a senhora tenha gostado de participar aqui, tá bom? E eu desejo eu gostei muito e eu agradeço a oportunidade. Eu também, foi uma oportunidade linda. Um abraço para os seus ouvintes e para você também. Muito obrigada, um grande fim de semana, que Deus abençoe. Obrigada, viu? Você também, tudo de bom. Obrigada. Queridos ouvintes, hoje vocês aprenderam ou ficaram informados mais sobre homeopatia. Homeopatia é uma medicina preventiva e curativa, por isso é tão importante na pediatria, para os recém-nascidos, para a gestação e para os adultos. Então fica aqui a nossa dica de hoje e eu volto a informar que Alcel Pro Saúde, sempre com você. Alcel Pro Saúde pode permitir que você tenha consultas homeopáticas, tá bom? Então, um bom fim de semana e até o sábado que vem, ao meio-dia em pontinho, com Alcel Pro Saúde. Zildete Montiel se despede, desejando a vocês uma linda semana. Até lá. Associado ao Céu. Estamos preparados para receber a todos aqueles que momentaneamente se encontram sem atendimento pelos planos de saúde. Se você tiver algum amigo nessa condição e quiser falar com ele, lembre-se disso. Não somos e nem pretendemos substituir qualquer operadora de planos de saúde. Mas nossa experiência de mais de 10 anos promovendo campanhas de prevenção, de atenção básica à saúde e de monitoramento de riscos, todos feitos através de nossos parceiros, médicos, terapeutas, nutrólogos, em seus respectivos estabelecimentos, nos assegura a convicção para fazermos essa oferta. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde.
Showtime Web Radio.